Bom dia, é, meu nome é Priscila, Cláudia Priscila, mas pode me chamar de Priscila ou de Pri. Eu estou aqui hoje, no dia 5 de março de 2021, fazendo algo que eu já tinha intenção de fazer há algum tempo, mas eu creio que tudo é o momento, né? Como é dito lá em Eclesiastes. E hoje eu senti vontade de fazer e senti o tempo propício, então eu resolvi começar. Né? Nós temos que começar. A procrastinação é algo que nos atrasa em tudo, né? Além de decisões erradas, de distrações, a procrastinação faz isso conosco, né? Então, assim, tem algum tempo que eu estava com vontade de fazer isso. O quê? O que, Priscila, que você estava com vontade de fazer? Falar a respeito do devocional, né? Que o que seria? Um momento que você tira do seu dia, um tempo, né? É bom que seja pré-estabelecido, não precisa necessariamente ser um tempo específico. Às vezes não dá para você fazer uma hora, às vezes não dá para você fazer 30 minutos, você faz um tempo. Eu acho que 30 minutos é o mínimo, né? Para você estar ali conversando com Deus, lendo a palavra, anotando alguma coisa. Então, eu acho que 30 minutos, em menos de 30 é muito difícil você conseguir fazer. Então, assim, normalmente eu tiro uma hora. Às vezes prolonga e tá tão gostoso, e aí eu fico uma hora e meia, já cheguei a ficar até duas, né? Às vezes acontece isso. Pode acontecer também esse tempo é, quebrado, né? Vamos dizer assim, eu fico uma hora fazendo a leitura e anotando, e no outro momento eu tiro o tempo de oração. Mas geralmente o que eu faço? Eu convido o Senhor para estar comigo. Quando eu estou numa mesa de café da manhã, isso eu fazia muito quando os meninos estavam em aula, porque eu estava sozinha e ficava naquele tempo ali, colocava uma xícara a mais na mesa e convidava o Senhor para tomar o café comigo. Né? Eu fiz isso várias vezes, foi um aprendizado novo e que me fez muito bem. Então, assim, é, esse tempo, esse momento é estabelecido entre você e Deus, né? Então, de acordo com sua rotina, de acordo com o seu dia especificamente, de acordo com o seu momento. Então, como eu estava falando, antes, quando os meninos estavam na sala de aula, na escola, eu fazia sozinha, né? Hoje, quando eu vou fazer, ou eu faço mais cedo, antes deles acordarem, ou eu faço com eles na mesa. Não é a mesma coisa, né? Então, assim, eu resolvi fazer. Eu tenho um cantinho no meu quarto, depois eu mostro para vocês. Então, assim, é uma mesa pequena, eu costumo chamar de mesa de guerra. Ela tem todo um porquê dela ter acontecido, né? E eu faço. Hoje eu estou aqui nesse espaço. É o espaço que eu quero priorizar, quero colocar ele como esse espaço, eu quero que ele tome a forma para que ele foi criado, né? Então é algo que eu tenho buscado fazer, né? Especialmente a partir de hoje. Falando um pouquinho da minha história, eu tenho 45 anos e sou bombeira militar há 21 anos. Né? Esse ano eu faço 46 anos e faço 22 anos como bombeira militar. Graças a Deus, tenho 4 filhos, frutos de promessa, desde adolescente que eu queria ter 4 filhos e Deus me abençoou e me honrou com esses presentes, né? São, são filhos lindos, é uma moça de 25 anos, um rapaz de 18 e 2 meninos de um com 12 e um com 8. São as crianças, as que estão estudando online, inclusive. A de 25 já está na faculdade, ela está num período de férias, mas breve ela está voltando para Santa Catarina, ela estuda lá. E o rapaz de 18 não está estudando, né? Devido à pandemia, ele estudava em escola estadual, então estão paradas as aulas, ele está trabalhando com, com meu sobrinho, graças a Deus. É, Deus está no controle de tudo, eu posso ver mesmo, eu posso contemplar as coisas que Deus tem feito, tem providenciado. É, aí, falando da minha história espiritual, né?
aceitei Jesus, ou é, fiz uma aliança com o Senhor. O nome, na verdade, como se fala, é muito relativo, é muito pessoal. Eu costumo dizer aceitei Jesus, aí as pessoas falam, ah, mas eu já aceitei Jesus também. Isso é uma coisa sua, é íntima. Eu não quero entrar nesse íntere também, não. O que eu quero falar aqui é exatamente desse tempo com o Senhor. Então, eu aceitei Jesus há cerca de 25 anos, né? Vão fazer 24 anos, na verdade, a idade da minha filha. Minha filha vai fazer 25 anos. Eu aceitei Jesus poucos dias antes dela nascer, né? Devido a uma situação específica, então eu tive esse encontro com o Senhor. Foi algo lindo e foi no mês de maio. Ela nasceu em junho e eu caminhei 6 meses até o batismo. E nesses 6 meses eu tive certeza de que realmente era isso que eu queria para minha vida e me batizei em janeiro, né, no mês seguinte. E desde então eu ando nessa busca. A igreja em que eu tomei essa decisão é uma igreja muito séria, né? E me embasou muito em relação à leitura da palavra, período de devocional, tempo com Deus e essa situação. Então, é uma igreja muito embasada mesmo na palavra. Eu glorifico a Deus por isso. Eu servi lá por bastante tempo, até que chegou um período devido a várias situações em que eu me afastei dos pés do Senhor. Eu não sei precisar quando isso aconteceu, como isso aconteceu, né? Porque as coisas elas vão acontecendo tão fortuitamente, de forma tão gradativa, que você nem percebe. Você só percebe que você se afastou quando alguém te pergunta, e você? Você está na igreja? Como que você está? E você percebe que você está afastada. Algumas pessoas falam desviada dos pés, dos caminhos do Senhor. Né? Eu falo que eu estava afastada e graças a Deus eu voltei, né? Esse afastamento, eu fiquei por um tempo, né? Um período afastada, e esse afastamento, na verdade, assim, o temor do Senhor, ele permanece em nossas vidas, nós só deixamos de cumprir princípios que são base, né? E, na verdade, o afastamento não foi uma experiência boa para mim. Eu vivi algumas coisas que foram necessárias que acontecessem, isso eu tenho certeza, eu tenho plena convicção de que muitas coisas foram necessárias, mas não foi algo bom, né? Nesse íntere de em que eu estive afastada, eu vou contar um pouco da minha história só porque eu vou estar conversando com vocês mais vezes. Então, assim, nesse íntere que eu estive foi um período em que eu me divorciei, né? Foi uma decisão que eu tomei porque precisava ser tomada, foi uma decisão tomada por mim, né? Eu imputo a mim essa culpa, mas eu precisava tomar essa decisão. Era um casamento em que eu não conseguia continuar, não podia continuar. Eu sei que o divórcio ele não está no coração de Deus, é algo que realmente entristece o coração de Deus, mas foi necessário. Então, assim, na época eu conversei com Deus e praticamente pedi permissão e eu creio que foi concedida, né? Por quê? Porque hoje eu estou fazendo essa ressalva e volto a dizer, o divórcio não é algo que está no coração de Deus, né? Na minha vida eu entendo que ele tenha que ter acontecido. Graças a Deus hoje eu estou bem, muito melhor do que na época que eu estava casada. O ex-esposo também está bem, muito melhor do que na época que nós estávamos casados. Então, assim, eu creio mesmo que Deus permitiu, né, que isso acontecesse. Os meninos estão melhorando, assim, eles, principalmente os mais novos, eles sentiram muito, hoje sentem bem menos. Eles estão entendendo que realmente foi, como diz o ditado, um mal necessário, né? E graças a Deus nós estamos conseguindo formar, fazer com que a mente deles se consertem, né? Dentro desse desconcerto que eles consigam sair ilesos. Eu creio que Deus pode todas as coisas. E meus filhos, eles são promessas do Senhor na minha vida, como eu já disse, e eles são a prioridade, assim, nas minhas orações, na minha busca. Eu tenho colocado, especialmente nesse momento, meus filhos como o principal, o foco das minhas orações, né? Então, assim, eu glorifico a Deus por isso.
Aí voltando a falar, né? No início eu chamava de devocional. Foi uma coisa que eu aprendi no início da minha caminhada, os primeiros passos na fé, fazer o devocional, e tirar esse tempo para o Senhor. E fiz isso por algum tempo no início da minha caminhada. Depois vieram os filhos, depois veio faculdade, trabalho. Teve um período que eu fazia faculdade, trabalhava e associava as duas coisas, né? Como eu já falei, eu sou bombeira militar e eu sou enfermeira também. Então, eu fiz faculdade de enfermagem na UESC, que é uma universidade estadual. Então, assim, era muito tempo que tomava. E fora isso, casamento, né? Casa, filhos. Então, assim, eu ia para os cultos, eu sempre gostei muito de culto, eu amo. Culto e estar presente o máximo que eu podia nas coisas do Senhor. Porém, esse período de devocional, esse tempo de leitura da palavra, acabou ficando em segundo plano. Então, assim, eu não tinha realmente um tempo específico para isso, naquele período. Então, assim, logo no início eu fazia e depois fui deixando de escanteio. Depois desse período que eu fiquei afastada, como eu disse, né, foi meados de 2014. A partir daí, né, eu fiquei uns 2 ou 3 anos nessa média afastada. E quando eu voltei, né, foi devido a uma luta que eu passei, e eu glorifico a Deus todos os dias por ter me feito passar por aquele momento, por aquela luta, uma perda que eu sofri, e com aquela perda eu comecei a buscar o Senhor novamente, porque eu tinha que me apegar a algo para não de repente entrar numa depressão, e eu tinha meus filhos para cuidar, então eu não podia deixar que aquilo me me deixasse para baixo, né? Vamos dizer assim. Então, naquele momento de tristeza, o que que eu fiz? Me apeguei ao Senhor. E aí começou a busca. E aí eu encontrei, eu falo que foi um achado. Eu encontrei, ou foi Deus que colocou na minha frente esse ministério em que eu estou hoje, essa igreja em que eu estou hoje. E glória a Deus, novamente, é uma igreja muito embasada na palavra. Palavra, né? Palavra de Deus. Sem ela, a gente não consegue crescer. Ela é alimento para as nossas vidas, né? Quando nós eu amo tomar o café da manhã e o alimento, as refeições, elas são fundamentais para que o nosso corpo consiga estar bem, né? Quanto melhor o alimento, mais saudável nós ficamos, não é assim? Não é isso que nós temos aprendido hoje em dia, especialmente? Então, é algo que tem sido base na minha vida. Então, essa palavra, essa igreja que eu estou hoje é muito embasada na palavra e gosta muito de orar. Então eu tive essa sorte também, né? Então assim, oração e palavra, né? O louvor de lá é lindo também. Então, graças a Deus por esse ministério onde eu estou hoje. Nesse ministério nós chamamos esse tempo de tempo no secreto com Deus, ou TSD, né? Então, assim, é um tempo que nós tiramos no secreto, como em Mateus é dito, né? Nós estamos no nosso quarto, no nosso canto para conversar com Deus. E quando a gente fala quarto, não precisa necessariamente ser quarto. Às vezes eu faço isso no alojamento, lá no quartel, quando eu estou de serviço. Eu separei até uma mesinha, a mesinha que nós fazemos a ocorrência, os relatórios de serviço, eu uso também para esse tempo com o Senhor. Então, o espaço propriamente dito é aquele espaço que você possa ter essa comunhão e esse contato específico com Deus. Eu vou estar falando no dia a dia como eu faço isso e por que o Senhor me orientou, né, que eu fizesse isso. Algumas pessoas chegam para mim e falam: "Ó, Priscila, como que você faz esse devocional, esse tempo secreto com Deus? Como é o seu? Eu não sei como fazer, como você faz?" Eu sei que isso é uma coisa muito pessoal, né? Cada pessoa tem o seu jeito, sua forma, mas nós temos que procurar atingir o coração de Deus com esse tempo, né? Nos alimentar, nos encher da palavra, é, tomar da água que Cristo dá, né? Que é o que é dito ali em João 4, né? Quando ele pede água à samaritana.
e ela fala que não tem como dar água para ele, e ele fala que ele é a água verdadeira, né? Então, assim, na verdade é uma água que não nos deixa com sede. Quando nós começamos a tomar essa água, a sede verdadeiramente ela acaba, né? Então, assim, eu quero estar falando no dia a dia sobre esse tempo, como eu faço o meu, e de repente te orientando a ter ideias para fazer o de vocês. Então é isso, por hoje é só. Eu agradeço, né? Eu não tenho intenção de ter. Minha intenção, entre aspas, não é ser youtuber. Minha intenção é só dar algumas dicas, né, do que Deus tem preparado para nós. Então, muito obrigado por esse tempo aqui e eu vou estar falando mais depois. Agora eu vou parar para fazer minha leitura. Continuar. Beijos. Adoro dar beijos, então sempre vou dar beijinho no final desses momentos aqui da gente, tá bom?